Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro podcast do ano de 2025. É o primeiro em gravação, porque a gente já lançou um ali no começo do mês, mas a primeira gravação, então, né, do nosso podcast tão querido. E para quem não conhece, para quem não sabe, o podcast é um projeto da CAP, que é uma empresa, né, que trabalha saúde, qualidade de vida, produtos para mulheres que estão no climatério e menopausa. E esse podcast tem o intuito, então, de informar, de trazer informações de qualidade, trazer diversos profissionais para falar sobre os mais diversos temas que abrangem a vida da mulher a partir dos 40 anos. E todas as informações que a gente traz aqui, né, são informações gratuitas para que você conheça um pouco mais desse universo e se informe, tire suas dúvidas, traga suas questões. E hoje, então, para iniciar brilhantemente esse ano, a gente está aqui com a Célia Maza, que é uma psicóloga maravilhosa, tem mais de 30 anos de experiência, né? Então, ela trabalha com psicoterapia, ela trabalha também com políticas sociais, ela é membro de uma ONG, né, que é Mães pela Diversidade, que trabalha, então, tem filhos, né, LGBTQIA+, e ela está aqui, então, para falar sobre saúde emocional e saúde mental da mulher no climatério. E a gente também vai falar um pouquinho sobre diversidade, então você vai acompanhar. Célia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui, fazendo parte, então, do podcast, né, que é um projeto tão bonito, e obrigada por você estar aqui compartilhando, então, o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, né, o convite e é um prazer estar aqui com vocês, né? Imagina, obrigada, o prazer é todo nosso. E eu queria, então, para a gente começar esse episódio, que você contasse para nós um pouquinho quem é a Célia, né, e o que levou você a trabalhar com a psicoterapia, com a psicologia, né, com essa parte tão importante que é a saúde mental das pessoas. Então, a trajetória é longa, né? Acabei de completar 40 anos que estou graduada em psicologia, mas antes da psicologia fiz magistério, que é exatamente por ter disciplinas da psicologia já. Minha história, então, começa com uma identificação com algumas leituras, porque minha mãe sempre teve uma biblioteca muito grande em casa, pedagoga porque não existia curso de psicologia na época, então ela tinha muito material de psicologia. Uhum. Então, muito cedo comecei a ler, a princípio interessada na psicologia animal, né, e quando eu fui ver para a época, né, eu entrei na faculdade em 1980, as possibilidades da psicologia animal eram muito restritas a condicionamentos, coisas assim, coisa que não me interessava. Hoje em dia existem clínicas veterinárias que têm psicólogo que lida com as questões das relações interespécies, né? Evoluiu muito, né, a Sim. questão de estudo. E no decorrer da faculdade, né, fiz vários estágios, desde o primeiro ano, coisa que era possível na época, hoje com a lei de estágio não é mais possível, né? Mas fiz estágio no Hospital Pinel, enfim, em instituições psiquiátricas com dependentes químicos, com pessoas com os transtornos mais sérios. Fiz vários trabalhos coletivos, fui bailarina, né? Então, assim, a coisa de trabalhar o conjunto, a harmonia, o encontro, fiz biodança daí na época da faculdade também, são todas práticas que podem ser complementares, digamos, na questão da saúde mental, né? Não fazem parte do escopo da psicologia, mas são complementares. Também fiz teatro, enfim. Aí a minha terapia pessoal eu fiz no psicodrama, né, que associa muita coisa que tem a ver com teatro, por muito tempo. E no último ano da faculdade, a gente tinha que escolher áreas, né, de estágio obrigatório, e um dos estágios que me chamou a atenção foi de psicoterapia de família. E a partir daí, né, fiz minha pós-graduação nessa área, fiz também psicodrama, enfim, fiz outras, né, planejamento e gestão de negócios, enfim. Mas me identifiquei muito com essa questão de você trabalhar um aspecto muito mais social também, que envolve a saúde mental. As relações familiares, nos mitos familiares, né? O que significa a morte, a sexualidade, a loucura, o dinheiro dentro de uma família, né? E o quanto essas coisas vão além de um aspecto só individual, né? E, enfim. E aí,
consultório, comecei atendendo a princípio só famílias, e depois você vê que tem questões que são da pessoa, independente de toda essa dinâmica, né? Então, hoje eu atendo muito mais pessoas individualmente do que famílias, atendo famílias também, casais, mas principalmente pessoas adultas, né? Já trabalhei com até avaliação infantil, enfim, tem uma longa história, né? São 40 anos, afinal. E o trabalho daí ligado a movimentos sociais, ao controle social das políticas públicas, foi em função da minha aproximação com o Conselho de Psicologia. Primeiro como colaboradora, fui funcionária também, depois conselheira, né, do CRP aqui do Paraná, estou conselheira no Federal, porque entendo que as políticas públicas fazem toda a diferença no atendimento àquelas pessoas que não têm acesso, inclusive, a, a muitas alternativas de tratamento, de possibilidades, inclusive, de integração, e as políticas públicas permitem isso, né? A própria psicoterapia, né, é uma delas, né, que pouco se fala. Hoje eu sou atendida por plano de saúde, né, em hospitais particulares, mas na minha infância, toda a minha família, enfim, e eu vivi muito dentro do sistema público, né, de saúde. E praticamente não se fala sobre isso, né? Psicoterapia é realmente lá em casos mais extremos ou em últimos casos, né? Então, é importante essa visão mesmo, né, para políticas públicas que concedam acesso a isso, né? Então, a gente está falando, trouxe você para falar sobre esse tema por conta do Janeiro Branco, né, que fala-se muito sobre a questão da saúde emocional, saúde mental, e isso ainda é, desculpa, isso ainda é um tema muito discutido quando a gente fala da mulher no climatério, né? Então, de climatério, de menopausa. Alguns pesquisadores defendem que sim, que a mulher tem um aumento nas chances de ter depressão nessa fase por conta da queda hormonal, né? Das mudanças ali cerebrais que acontecem a partir ali dos 35, e outros pesquisadores defendem que não, que na verdade isso que a menopausa em si não é um fator determinante para causar depressão, né? Dentro ali da tua prática clínica, né, de todos esses anos de experiência, você tem muita experiência, como você comentou aqui com a gente, o que você percebe? Então, a minha primeira pergunta é, você, dentro da tua percepção, tá? Independente do que a ciência diz e tudo mais, dentro da tua percepção, você acredita que existe esse aumento nas chances de desenvolver depressão ou sintomas depressivos, né? Ou, enfim, qualquer coisa que possa envolver isso. Existe essa vulnerabilidade da mulher para desenvolver depressão quando ela entra nessa fase de climatério, ali entre 40 e 45 anos? Eu acho que é um aumento de vulnerabilidade, mas obviamente não é causa. Primeiro que a gente não trabalha com causa e efeito, né? A minha visão do mundo é circular, é sistêmico, né? Mas é um ponto importante, porque é uma fase de vida, primeiro, que, em tese, as pessoas já estão com sua vida profissional definida, né? Em geral, com filhos já na adolescência, ou quem sabe alguns já saindo de casa, né? Dependendo da faixa etária, inclusive, que se propôs a maternagem, né? Então, tem muitas mudanças, né? E, obviamente, há mudanças corporais significativas, né? Para algumas pessoas com mais ou para outras com menos sofrimento, né, no sentido dos fogachos, dessas questões que surgem. Tenho amigas assim que, meu Deus, parece que estão enlouquecidas com o processo da menopausa, né? Do desgaste, da preocupação com a memória, daí tem histórico familiar com situações complexas, neurológicas, daí já acha que está entrando nesse caminho. Aí a ansiedade aumenta. Não significa que a menopausa ou o climatério causou ansiedade, né? Tem esse, digamos que é um quebra-cabeças enorme, né? Mas é algo bem importante. Acho que é um fundo
para montar esse quadro bem importante, essa questão do climatério e a menopausa. E que se fala pouco, né? Eu acho muito importante, inclusive, o trabalho que vocês fazem, que é de orientação e de vamos falar disso, porque é um tabu, né? Primeiro que é um tabu falar de sexualidade. Sim, verdade. E sexualidade não é só o sexo, né? Sexualidade é o desenvolvimento humano e como que a gente lida com o corpo da gente, como que a gente lida com as relações, né? E ainda é um tabu muito grande. Quem dirá nessa fase que muitas vezes a mulher está se sentindo não tão atraente, teve aumento de peso, né, começa a olhar para trás o que foi, em vez de olhar para frente do que pode ser, ou olhar para o aqui e agora, quem eu sou e quem eu quero ser, né, no sentido de se trabalhar. A hora de aumentar a atividade física muitas vezes se reduz. Sim. Então, tô cansada, já fiz demais, vou parar, e daí então não vai para uma academia, porque daí muitas vezes está com vergonha das mudanças físicas. Se sentindo muito cansada, também, né, esse cansaço causado pelas mudanças fisiológicas mesmo, né, do corpo da mulher. Exatamente. Então, acho que é uma questão que a gente deveria usar como gatilho para buscar ajuda, Com certeza. né? E é comum, eu tenho recebido, é mais comum hoje, eu digo, né? Tem 40 anos que eu estou em consultório. No começo, muito mais jovens procuravam terapia ou levados pela família, né? Já que eu comecei atendendo famílias. Hoje a gente vê mulheres dos seus 40, 50, 60 anos buscando terapia, que não era uma coisa comum. Sim. Né? As pessoas com mais idade, quem dirá depois dos 60 anos, irem buscar como se passou dos 60, acabou a vida, né? Até a menopausa já se foi, né? Enfim, tem outro nível de estabilidade. Tem um autor, para quem se interessa, né, que é o Erik Erikson, ele fala de crises de desenvolvimento, desde o nascimento até o fim da vida, né, que a gente tem 8 fases. E entre os Depois a gente vai voltar aqui, mas já conclui. E que muitas vezes a crise do filho na adolescência bate com a crise dos 40 da mãe, dos 50 do pai, né? Então você junta tudo isso, pode dar um angu na família no sentido de ter um aumento de estresse familiar, assim. Sim. Né? A pessoa achar que será que casei com a pessoa certa? Será que eu devia ter tido filho? Mas o filho já está ali, já quase saindo de casa. Enfim, ficar questionando a vida que escolheu. Né? Será que é essa a profissão? Inclusive, é muito comum pessoas depois dos 40 hoje, né? Não na geração anterior, mas hoje as pessoas que estão chegando aos seus 40, 45, fazerem reorientação de carreira. E muitas vezes, assim, já com carreira consolidada. Sim. Né, e fazer uma nova universidade, né, fazer um outro curso, ou inventar alguma outra coisa, ou o hobby virar a sua profissão. Né? Então, assim, tem muita coisa junto, enfim. E você falou do Janeiro Branco, acho que o Janeiro Branco surge como um alerta, assim como colorimos os meses do ano e faltam meses para tantas cores e coisas que a gente precisa despertar. No conselho a gente fala que a gente precisa de saúde mental de janeiro a janeiro, né? Então, o Janeiro Branco vale como alerta para a gente pensar, começando o ano, opa, como está a minha saúde mental? Né? Se avaliar e buscar alternativas para cuidar da saúde mental o ano inteiro. Eu concordo, eu acho que o legal de ter uma data é exatamente você trazer o tema para a pauta. Isso. Né? São coisas que, idealmente, a gente deveria comentar e falar e trazer à tona o ano todo, né? O tempo todo. A gente deveria se autoavaliar o tempo todo. Mas, para a mulher no climatério, pelo menos a experiência que a gente tem, né, de clientes que a gente recebe, de histórias que a gente conhece, né, ao longo dessa jornada da KEF, é exatamente de que a mulher ela vai entrando e daí eu acho que tem vários fatores que envolvem isso. Ela se coloca, mas não é só ela. Socialmente ela vai sendo colocada nessa caixinha
Então, e ela vai sendo meio que soterrada pela vida. Então as coisas vão acontecendo, daí vem a maternidade, daí vem essa questão do trabalho, né? De você chegar aos 40, ou aos 45, ou aos 50 já estável na vida, digamos assim, né, financeiramente, uma estabilidade financeira. Então, você vai sendo colocada, a mulher vai sendo colocada nesse lugar que chega um momento, e daí quando chega a menopausa, que é um momento, como você bem colocou, né, desse momento de reflexão, de mudanças, que ela enxerga e que ela não enxerga mais que estão acontecendo, né, na cabeça, no coração, na vida, e ela começa a repensar tudo que ela fez, repensar o que ela vai fazer e questionar a vida, ela está soterrada ali. Então, quando você traz isso, saúde mental no climatério, vamos falar sobre isso, né? Ela pensa, pô, verdade, não tinha pensado nisso, porque ela vai sendo coberta de tarefas e entra num looping eterno de cuidar do filho, cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar da casa, nesse looping eterno e o cuidar dela mesma vai ficando para depois. Não, mas eu não tenho tempo para fazer terapia, não tenho tempo para isso agora. Depois eu penso. Né? Então, quantas vezes, quantas histórias a gente já recebeu, às vezes no WhatsApp, de cliente chegar lá e começa a contar a história e a gente fala assim, meu Deus, gente, que vontade de falar assim, moça, vai fazer uma terapia. E não de forma pejorativa, né? Porque realmente a terapia faz com que você pare e comece a olhar, a separar essas peças do quebra-cabeça, como você falou, né? Porque são tantas coisas que compõem um problema no final, que depois, quando a gente começa a separar e olhar para as coisas, pode ser que seja menos complexo do que parece, né? Entender o que é prioridade, né? Também. Exatamente, exatamente. Eu não passei por isso, não tenho filhos, ainda não cheguei no climatério, mas olhando para a minha história, né, fazendo terapia, eu percebo hoje que a terapia é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Você precisa fazer terapia sempre, porque você sempre vai ter questões para trabalhar. Né? Quando a gente vai, normalmente, né, pelo menos falando pela minha história, minha experiência, eu fui procurar terapia por uma razão. E depois você começa a descobrir tantas razões pelas quais você tem que permanecer na terapia, e daí você não imaginava, mas ali ao longo da caminhada surgiu uma razão para você continuar ali, continuar falando sobre isso. Então eu acho muito legal, por isso, assim, você ter um momento de parar e falar, saúde mental. Infelizmente a gente precisa disso, né? Precisa falar. Assim como a menopausa. Né? Então, gente, a menopausa existe. Né? Vamos falar sobre ela, vamos colocar ela aqui na mesa para começar a tratar isso com naturalidade, porque, embora seja esse momento de mudança, que traga todos esses questionamentos e tudo mais, e pode, inclusive, trazer alguns problemas mesmo de saúde, se a mulher não se cuidar, né? Infelizmente, a menopausa ainda é tratada como uma coisa que tem que ser aqui muito acobertada, que a gente não pode falar muito, a gente tem que dar uma visibilidade, mas não tanta, a gente tem que falar sobre isso, mas não muito. A mulher pode passar por isso e ter problemas, mas não muitos, porque tem que dar conta de tudo. Né? Então, começar a trazer tudo isso para a mesa, né? E falar sobre isso, e falar, por exemplo, que de todas essas peças que compõem o quebra-cabeça, que podem fazer com que a mulher, nessa fase da vida, tenha uma propensão, não uma propensão, mas uma vulnerabilidade, né? Para, de repente, desenvolver algum distúrbio, ou então uma recidiva, se ela já teve, né, algum problema anterior, ou questionar, ou entrar num estado depressivo, né? Então, assim, de tristeza, né? Então, trazer isso para a luz e que isso pode acontecer, seja qual for o motivo ou os motivos, é extremamente importante, né? Eu acho que tem duas coisas importantes a destacar, assim. Não lembro agora qual é o percentual, mas a gente tem um número absurdo de mulheres que cuidam da família sozinhas, criam seus filhos sozinhas, principalmente mulheres negras, né? E não só cuidam dos filhos, daí cuidam dos pais, né?
que nem Cuidam dos sempre, maridos, às que vezes. nem sempre foram apoiadas, inclusive, na sua história, enfim. O lugar do cuidado sempre sobra ou fica para a mulher. Raramente o homem assume essa tarefa, né? Acho que hoje a gente começa uma luzinha no fim do túnel, assim, no sentido de ter maior divisão de tarefas domésticas, né? E não é porque o homem está ajudando a mulher, mas porque ele Sim. também usa aquele espaço, ele também suja a casa, ele também usa a louça, enfim, né? Não é porque, em geral, ainda, né? É a mulher que se trabalha fora, né? Ela trabalha fora, daí ela chega em casa, ela ainda vai organizar a casa, se tem filhos, ainda vai organizar as questões dos filhos, se tem pais idosos, ainda vai dar conta disso, né? Eu acho que é uma coisa que também é importante. Daí chega ainda o climatério, a menopausa, é mais eu diria, um gatilho para pesar mais, cansar mais e achar que não dá conta e que a vida está muito difícil, que é muito duro para dar conta, né? Nesse sentido, assim, a menopausa não é doença. Sim. É uma fase, é mais uma fase da vida natural, mas que tem esse peso, né? Que envolve o aspecto hormonal, etc., as alterações todas, e dependendo da conjuntura em que a pessoa vive, áreas como seja uma depressão ou ansiedade podem ser exacerbadas. E o cuidado que se tem que ter quando busca acompanhamento, seja psicológico e acompanhamento médico também, porque é importante ter o acompanhamento da saúde física e que não seja um médico que seja aquele que prefere dar logo um remedinho e não conversar muito, né? Eu acho que tem que ir em alguém que realmente seja da confiança e que possa ter esse olhar ampliado e não medicar sintomas somente, né? Porque aí, tá tristinho, toma antidepressivo, tá ansiosa, toma um ansiolítico, né? E pronto, não é isso, né? E é comum a gente ver pessoas que estão reclamando, tô com dor nas articulações, tô cansada, daí vai no médico, começa a conversar, tudo passa. Não é que passou, mas teve atenção e pôde se olhar na medida que relata o que está sentindo e tem alguém cuidando, não é ela cuidando sempre de tudo, né? A gente escuta muito, né, isso. Nossa, cheguei no médico, tudo, eu nem lembrava direito de quais eram os sintomas porque tinha sumido, né? O cara fez mágica? Não, né? Tem uma questão que é de atenção aí. Então, acho que assim, a gente tem que cuidar para não cair na medicalização da vida. Sim, verdade. Mas não dá para também não olhar para essas coisas, né? Então, fazer meditação, fazer atividades físicas, conversar, manter as relações de amizade. Uma coisa que eu acho que as redes sociais, que são, em certo aspecto, um veneno, mas tem coisas muito boas, que é do resgate das relações, né? Muita gente se reencontrou com amigos da época de estudante, com colegas de colégio, enfim, que essas amizades possam ser alimentadas no decorrer da vida, porque as amizades fazem a diferença, as redes de apoio fazem a diferença na vida, né? E, obviamente, alimentar as boas redes familiares, né? Os bons laços e tudo mais, poder conversar, né? Acho que alimentar o diálogo é fundamental, né, dentro de casa, mas também ter esses laços, não viver só em função de uma rotina, que daí parece que a vida perde o sentido, né? Sim. Levantar, trabalhar, fazer aquelas mesmas coisas. Não, e existe muito também essa pressão social, né? Por exemplo, a mulher ela já está passando por tudo isso que a gente vem falando, e daí tem muita essa questão, tá velha, né? E estou velha também, né? Não só que na verdade é uma construção social, né? Que faz com que a mulher se sinta assim, porque a gente foi construído como sociedade para que a mulher chegasse aos 50 anos já no fim da sua vida, né? E era assim há 60 anos atrás. Hoje em dia, a mulher que chega aos 50, aos 60, ainda tem muitos anos pela frente, né? Então, ela está literalmente na sua meia-idade, ainda tem mais metade, né? E precisa ter saúde e qualidade de vida nessa outra metade,
né? Mas, infelizmente, essa, é, essa construção social ainda é de que a mulher tá, e muitas vezes dentro de casa, né? De que agora não está mais dando conta, mas é porque também está velha. Você está velha, já não está, está cansada, não, mas está velha mesmo. Não tem mais, acabou para você. Uhum. E por mais que muitas vezes seja no tom de brincadeira, nem sempre isso às vezes entra, mas fica lá martelando na cabeça e querendo ou não é uma coisa que vai afetar a forma como ela se enxerga depois, né? Como ela se olha no espelho, realmente eu tô velha. Daí autoestima vai lá no pé, daí eu já não consigo mais fazer, realmente eu tô velha, não consigo mais. Tem, querendo ou não, vai acontecer uma mudança fisiológica que vai fazer com que ela não consiga mais fazer algumas coisas mesmo. É Uhum. normal, Uhum. natural do nosso corpo, né, que isso aconteça, e tudo isso vai pesando, né? A gente ainda vive numa sociedade que preza muito pela beleza, que preza, e a beleza no sentido de, não tenho rugas, isso é ser bela. Tô com cara de 20 anos mais nova. Isso é ser bela. E não simplesmente você estar saudável, né? Você ter, eu sou uma As pessoa que eu me marcas da cuido. vida, né? Exatamente. Eu tenho rugas, mas são rugas, mas eu estou me cuidando, né? Eu me alimento bem, faço um exercício físico, né? Como você falou do exercício físico. E isso existe, como você falou, uma fagulha, né? De um movimento para que isso aconteça. E é isso que a gente quer fomentar, Sim. né? Para que realmente esses movimentos cresçam e ganhem corpo para que a gente consiga realmente envelhecer em paz. Né? Gente, eu só quero envelhecer em paz, eu quero ter a minha menopausa e chegar aos meus 50, 60, 70 e a velhice bem, de consciência limpa e saudável e tá tudo bem, né? Com todas as mudanças que isso vai trazer, né? Ao longo da Sim. vida. Então, tem muito esse peso social também, né? É, pensando em sociedade, em como esse envelhecimento e a saúde mental da mulher se desenvolve, sem falar na questão social econômica, né? Social, que daí o muda de figura, né? E você que trabalha com políticas sociais pode contribuir muito mais e falar sobre isso, né? Sobre a realidade da mulher que passa por isso ainda numa situação de vulnerabilidade social, né? Uhum. Então, vulnerabilidade econômica, né? Então, é, aí é muito pior, acredito eu, o cenário, não? Sim, porque você não tem o básico, né? Você não tem o básico quando você está numa condição de dependência econômica, Uhum. seja, e quem dirá quando existem, relações abusivas, né, e que a pessoa não consegue sair da situação por uma dependência, econômica, né, e não se sentir competente para dar conta da vida, enfim. Ou ficar dependente de algum programa social que não dá conta da vida. Que são programas ainda muito deficitários, né. Quem dera um dia o Brasil tivesse condição de fazer como, Suécia, que é pequenininha, dá conta, que é ter a remuneração básica igual para todos e daí com trabalhos, enfim, com outras Uhum. possibilidades para você conquistar mais. Mas que pelo menos se tivesse casa e alimentação garantido, né, Sim. o ir e vir e não precisar pensar onde é que eu vou me proteger, né, em termos de Uhum. teto e alimentação adequada. E a gente sabe que muita gente ainda passa fome no nosso país, né. Sim. Então o que a gente está falando aqui não vai chegar nessas pessoas, Sim. né. Mas quem sabe um dia, né, eu acho que é investindo nas políticas públicas que a gente vai conseguir isso. Mesmo que alguns não queiram, né, com as mudanças que a gente vê no mundo, de principalmente, né, a competição desenfreada por uma questão, capitalista, né, e que quem tem muito quer cada vez mais e quem Sim. não tem que se lasque, né. Sim. Enfim, a gente ainda precisa desenvolver muita empatia no mundo, né, e para ter uma distribuição de renda adequada e que as pessoas tenham acesso, né.
por enquanto, a gente tem que investir nas políticas da assistência social, né, que é onde as pessoas vão ter acesso daí a encaminhamentos até para outras políticas de suporte, né. Falando das pessoas LGBT, então, acho que assim, em especial pessoas trans e travestis, tem mais dificuldade ainda, porque existe o preconceito já no atendimento, e muitas vezes dentro da própria política social. Quando a pessoa chega para receber um atendimento, não é nem atendida pelo nome, que é o seu nome de Sim, escolha, sim. né, então tem muitas violências, vividas, né. A gente acompanha muitas situações de famílias que colocam filhos para fora de casa, porque não aceitam que teve, né, enfim, sua identidade, de gênero é diversa Sim, daquela, biológica, né. sim. E a Então, gente que a vê pessoa escolhe acreditar que é o correto, né? aham, Que a família escolhe acreditar que é o correto e não o que a a pessoa vive, pessoa né. é. Exatamente porque a gente está tão distanciado, né, do que se sente, o que se percebe, que parece que daí a biologia em si é o comando de tudo, né. Uhum. E a gente vê a extrema direita crescendo no mundo e sempre quando tem qualquer mudança que haja ameaça da democracia no mundo, os primeiros direitos perdidos ou extremamente ameaçados são das mulheres e das pessoas LGBT. Uhum. É impressionante, né. Não, e a gente vendo, né, recentemente um discurso de um líder mundial que fala que só existem dois gêneros, né, que só existe masculino e feminino e ponto, e é o que vai ser aceito a partir de agora, em pleno 2025, né? Onde a gente está trazendo, onde existem dados, né, que mostram a importância desse tipo de discurso e o perigo que isso é para a vida das pessoas. Né? Aqui a gente está falando da vida, gente. Que esse acho que é o direito mais básico de todos, e isso é tirado dessa pessoa, porque pela pessoa que ela é, né? Pelo Exatamente. simples fato de ser. E, enfim, né? E daí a pessoa ter medo de andar na rua, de existir, né? Enfim, no próprio, num atendimento, como você falou, né? Num atendimento social ali, onde ela vai para receber atendimento dos mais variados, a própria medicina, né? E daí ela não pode ser quem ela é, né, gente? Isso é muito problemático. Isso é Uhum. muito problemático, é gravíssimo, não tem palavras para descrever esse tipo E o de coisa. preconceito ainda é altíssimo, né, Nossa, nessa área. com Assim certeza. como o preconceito com a mulher que tem o direito, que todas têm, de falar o que pensa. Uhum. E se pensa diferente de um grupo, principalmente se for majoritariamente masculino, nossa, é massacrada. Sim. É só ver o nosso Congresso, que a minoria são mulheres, Uhum. apesar, né, da legislação prever em cada partido ter pelo menos 30% de mulheres, isso não acontece, né, porque E ainda são 30%, é, exatamente. né? Então as políticas afirmativas são fundamentais, né, para que a gente avance nisso. E não é fácil, temos muita luta pela frente, né. E acho que esse é outro diferencial também que depois dos 40, em tese, a gente já deve ter mais definido qual é a luta, qual é o sentido que eu quero dar para minha vida, o que que eu quero de fato. E que algumas pessoas sucumbem no sentido de achar que perderam o sentido. Uhum. É uma fase de conflito nesse sentido, né, de achar que não tem mais o que fazer, né. O ideal é que essas pessoas possam, olhar para dentro de si, focar em si, se descobrir que coisas podem fazer, nem que seja começando com um hobby, Sim. uma jardinagem, fazer um trabalho, artesanal, ou descobrir realmente em grupos de conversas possibilidades daí de dar sentido, né, para a sua vida, isso faz toda a diferença.
Assim como algumas pessoas que já tinham, seja um hobby, descobrem que o hobby pode virar profissão. Uhum. Acho que é fundamental que a gente siga por aí também para descobrir novos sentidos, né? Porque muitas vezes o sentido para a vida, principalmente da mulher, de novo, a gente falando que é focado nela o cuidado, fica cuidando de filhos, né? Tem uma pessoa que eu acompanhei que ela dizia que a profissão dela era do lar, com muito orgulho, para cuidar do marido e dos filhos. Uhum. Foi uma escolha. Claro. Só que quando os filhos saem de casa, o marido já também não, não tem, se aposenta, também pode estar mais em casa. Qual é o sentido que você dá para a vida, né? Se você não descobre um outro jeito de se relacionar, É. acabou. Que existe, inclusive, a tal da síndrome do ninho vazio, né? Que muitas mulheres também vivem, que coincide com essa fase também, Exatamente. né? E é exatamente por isso, são mulheres que muitas vezes veem nos filhos a razão da vida, e não dizendo que isso é certo ou errado, Sim. independente, mas essa saída do filho de casa também é natural, né? É uma coisa que naturalmente vai acontecer, pelo menos na grande maioria das famílias, e a mulher se vê, né? Agora eu perdi o sentido da vida. Né? E pegando então um pouco desse gancho, dessa questão do perder o sentido da vida, com aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que você comentou ali de mulheres que estão redescobrindo ali aos 50 uma nova profissão, mudando, né, entendendo que elas têm esse poder de escolha sobre as próprias vidas, podem mudar, independente da idade. E também a questão que você comentou de ter um aumento, né, das mulheres nessa faixa etária fazendo a psicoterapia, né? Então está tendo esse aumento na busca pela psicoterapia. Fala um pouquinho para a gente, Célia, a função da psicoterapia para a mulher nessa fase, como que ela pode ajudar, né? A gente já falou de várias coisas aqui, de várias questões que a mulher que podem se apresentar, né, na vida da mulher nessa fase, mas como que ir em busca da psicoterapia e incorporar isso na rotina dela nessa fase da vida, como que isso pode ajudar ela? Né? Conta um pouquinho para a gente, assim, que... Bom, primeiro quero dizer que buscar psicoterapia é um ato de coragem, né? Por que é um ato de coragem? Porque você tem que, no mínimo, assumir que você precisa olhar para você. Você precisa de ajuda para se conhecer mais, né? Muitas vezes as pessoas vão porque tem algo muito mais forte incomodando, seja um quadro depressivo, uma ansiedade muito grande, às vezes com quadros até de pânico, coisa que tem aumentado nos dias de hoje, né? Os quadros de ansiedade e tal. É pela vida maluca que a gente vive. Uhum. E perseverar, né? Porque a terapia ajuda a se conhecer, significa você conhecer seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos. Perceber o que você já viveu, né? Fazer uma avaliação da sua vida e fazer projetos para o futuro, mas centrar no aqui e agora, o que você pode fazer, né? Isso precisa ter coragem mesmo, e para perseverar, porque quando você começa a olhar os pontos fracos, se bobear, você sai correndo. Que é doloroso, né? Uhum. É doloroso, é realmente uma coisa difícil de fazer. É você olhar para os problemas e encarar isso de frente, né? Principalmente quando, às vezes, uma característica que você acha que, nossa, nisso eu sou boa, você descobre que é a tua armadilha. Aquilo que você é tão boa, que é, por exemplo, cuidar de todo mundo, você está descuidando de você. Você cuida de todo mundo, mas não cuida de você, né? É comum, né, a gente estar falando, os filhos saem de casa, síndrome do ninho vazio, essas mães com ninho vazio começam a cobrar dos filhos. E quando que vem o neném? Se saíram por via de casamento. Né? Porque querem preencher com os netos daí, né? E daí para manter. Óbvio que tem outras coisas, não é só isso, né?
mas para manter essa relação de cuidado. Então, daí vai ter um netinho, uma netinha para cuidar, para bajular, enfim. Para também passar aquilo que acha que pode passar limpo, né? O que não deu certo com a filha, com o filho, agora com o neto, vou ajudar a ensinar. Aí Sim. interfere muitas vezes, daí dá as tretas entre relações, né? Entre gerações, onde está a mãe se metendo, a mãe da mãe, se metendo, ou do pai, né? Se metendo na educação do neto ou do filho, né? E aí é outra crise. Nossa, e essa crise é a crise. E se você diz, não vou ter filhos, meu Deus, como Aham. assim? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha velhice? Meu sonho de ser avó. Isso. Como você ousa? Né? Então tem todo... Haja enfrentamento por um lado, mas um enfrentamento que precisa ser cuidado, cauteloso, com carinho e com alto carinho, né? Você aprender a se cuidar e enfrentar essas questões, né? E buscar outros sentidos que não jogar expectativa daquilo que você deseja no outro, né? Ou na outra, né? Porque isso é muito frustrante mesmo. Você esperar do outro que ele faça aquilo que você deseja. Em Né? todas as relações, né? Na verdade. Exatamente. Em todas as relações. E eu acho que existe... Bom, eu não sou mãe, né? De novo, mas eu acho que existe muito esse negócio também os sonhos dos pais para os filhos, né? O que você sonha para os seus filhos, o que você imagina para os seus filhos. E é claro que não estou culpando, né, os pais por isso, porque eu acho que é uma coisa natural você desejar coisas, Sim. né, para os seus filhos. Mas muita gente não sabe lidar com quando aquilo que eu sonhei, a pessoa não realizou aquilo que eu sonhei, né? Desejar você pode, impor você não pode. Isso. Impor seu desejo, né? Não, você vai ter que fazer direito porque o pai é advogado, ou porque a mãe é advogada. Não, não é assim, né? Com quem vai ficar o escritório? Sei lá. Não, e daí, aprofundando ainda mais na questão do LGBT, né? Uhum. Quando o mais básico, né, sair diferente daquilo que... mas eu sonhei ter um filho homem, eu sonhei ter uma filha mulher, né? Eu criei você para ser uma princesa, né? Não para você gostar de outras mulheres. Como se isso fosse simplesmente não, eu quero como se o pai ou a mãe tivessem a ver com isso, porque na verdade não tem nada a ver. Pudessem determinar, né? Exato. A própria pessoa pudesse escolher, como se fosse possível. Então, realmente as redes familiares são muito complexas nesse sentido, né? E daí, quando a gente fala do ninho vazio e daquele desejo de ser avó ou de ser avô, né? Uhum. Que o teu filho ou tua filha, ou enfim, tenha um bebê e eles não querem, e daí começa uma sequência de frustrações, né? Que aquela pessoa acha que faz parte do sonho dela ou do desejo dela. Não deve ser fácil ser terapeuta. Dá com toda essa gente vontade de falar, escuta aqui. Dá uma de analista de Bagé. Não é fácil, porque você tem que estar lidando o tempo todo com frustrações, inclusive do próprio trabalho, que nem sempre também o trabalho terapêutico funciona de acordo com a sua expectativa. Sim. Não é? Você tem que acompanhar no ritmo de quem chega, a pessoa que traz e que dá o ritmo, né? E, obviamente, quando você tem algum tipo de dificuldade em lidar com o outro, você também tem que não só trabalhar na sua terapia, como fazer supervisão, para entender onde é que a coisa está enroscando também, né? E às vezes porque a psicologia, por exemplo, tem muitas abordagens, né? E às vezes uma abordagem pode não funcionar tão bem com alguém e que você pode sugerir um encaminhamento para a pessoa experimentar outra forma, né, de atendimento também. Mas, de um modo geral,
essas dificuldades assim são até tranquilas de lidar, por mais complexas que sejam, porque principalmente com quem, obviamente, está investido nessa ideia de se conhecer e de se trabalhar, né? Então começa a perceber, obviamente existem processos depressivos, mas não de transtorno depressivo, mas aquela coisa de, né, se frustrar e ter que lidar e ter que repensar a sua vida, né? E descobre outros caminhos, e é muito legal de ver que as pessoas se libertam, né? Se libertam dos seus mitos também, né? De sonhos que não fazem mais sentido, né? Então tem que refazer, construir sonhos novos, né? E projetar novas possibilidades, acho que é isso. E viver o aqui e agora, independente de se vai ter um neto ou não, neto, neta, ou seja lá o que for. Talvez tenha que se conformar com o bichinho de estimação, em algum aspecto. Mesmo. E acho importante que as pessoas possam ousar a lidar também com os jogos sexuais, sabe? E essa é uma questão importante que acho que vale um podcast. Com certeza. Só para falar disso. O quanto, né, muitas vezes diminui a libido, diminui o desejo, mas depende de como você vai trabalhar isso com você e com o parceiro ou parceira, né? E que isso também pode ser nutrido de uma forma bem saudável e você passar por essa fase de uma forma muito mais agradável, né? E outra coisa é falar também de gestações indesejadas na menopausa. Porque aí a pessoa acha, não, fechou a fábrica e uma ovulação Ainda acontece, e aí lá vem a raspa de tacho, que nem o povo brinca, e que é uma surpresa, por um lado, porque traz o mito de que ainda produz, então ainda é jovem, mas é uma gravidez muitas vezes de risco, pela idade, por a possibilidade de síndrome, por um monte de coisa. São outros medos, né? E outros riscos em outras instâncias também. Vale conversar. E outra coisa que também, né, com gravidez de uma atriz aí, foi, uau, que fantástico! Então vamos lá, todas quererem ser mãe depois de 50 anos, né? Não é tão simples, né? Com certeza. E tem questões que a gente tem que trabalhar, né, as nossas vaidades e tal, porque espera-se hoje, né, a nossa, cada vez mais a longevidade aumenta, né, mas a qualidade de vida é uma com 30, com 20, com 30, com 40, 50, 60, com 70. Com certeza. E também o padrão financeiro, né? Isso daí, inclusive, essa foi uma coisa que veio nas últimas semanas aí, eu não sei se você chegou a ver, Célia, que foi comparando a Alessandra Negrini, acho que é assim o nome dela, Alessandra Negrini, que é aquela atriz que tem 50 anos e que está linda, maravilhosa, não envelheceu, não tem uma ruga e tudo mais, com a mesma carinha desde sempre que ela atua, e uma senhora que está no Big Brother, que tem a mesma idade que ela e que, né, todo mundo chamou de velha, de acabada e tudo mais. E que tem a mesma idade. Né? Então, as pessoas comparando como que essa mulher estava aos 50 anos assim, acabada, como a internet chamou ela, e a atriz estava maravilhosa. Mas a gente está falando de exatamente dessas expectativas irreais que uma parcela, pequena parcela da população que está nos holofotes da vida, todas as oportunidades que essa pessoa teve ao longo da sua vida toda, né? Porque privilégios. Exatamente. A esses privilégios que levam ela a chegar aos 50 anos de uma forma X e a participante lá da reality show de uma forma Y, né? Enfim, são vidas diferentes, oportunidades diferentes. Eu não sei quais foram, né, da participante do reality show, porque eu não fui atrás para ver, mas certamente não foram as mesmas, né? Então elas
existe uma discrepância e às vezes as pessoas confundem, né, nessa era da informação, como você bem colocou no começo, né, que a gente tem muito acesso à informação e isso é muito bom por um lado e muito ruim por outro, porque as pessoas entram nas redes sociais e a rede social, que é uma vitrine de um monte de inverdades, acabam gerando expectativas e muitas frustrações nas pessoas que vivem a realidade. Né? Então, você olha aquela vitrine e você fala, nossa, olha como essa pessoa é linda, é maravilhosa, tem um corpo lindo, como ela envelheceu bem, porque ela não tem isso, não tem aquilo, não tem um cabelo branco. Só que, na verdade, aquilo ali é só uma vitrine. Né? Aquilo ali não é a realidade. A rede social não é a realidade. Nunca. Né? A gente tem que partir do princípio que nunca é a realidade. Aquilo ali que a gente está vendo são 1000 flores e não reflete nada da vida real. Né? Só que a gente não sabe disso. Né? E acaba depositando essas expectativas e vivendo frustrações por conta disso. Né? Então, pegando exceção como regra, né, também. exatamente, exatamente. E sempre vai ser a exceção, né? Atrizes sempre serão uma exceção, né? Essa não é a regra, eles são 1% da população, né? Então isso daí, nossa, nem de longe, né, reflete a realidade. Então é bem complicado isso também, acaba mexendo, né, com a questão social, com a forma como a gente se enxerga, como a gente se vê em determinados momentos da vida, né? E tem a questão do machismo também, né? Agora a gente já consegue deixar o cabelo branquear sem grandes tretas, mas ainda tem pessoas, inclusive irmãs, né, mulheres que chegam e dizem, quando você vai pintar esse cabelo, né? Então, para a mulher, não pintar o cabelo é desleixo. Para o homem é charmoso. Ficar com o cabelinho grisalho é charme, né? E essa coisa, né? Não tem um cabelo branco, quanta tinta tem ali? Quem sabe? Né? Sim, com certeza. Não tem uma ruga? Quantos procedimentos e etc, né? Exatamente. Enfim. Eu acho que é importante a gente valorizar o indivíduo que somos e não pegar uma pessoa fora, que é principalmente se é exceção, como referência, que em geral é inatingível para a maioria, ou para quase a totalidade, né? Um Brad Pitt com 60 anos não é o mesmo que o peão que trabalha carregando peso, etc., se é que ele nem chega aos 60. Né? Enfim. Para onde vamos? Não, e sem falar também que a pessoa, às vezes, ela pode estar aos olhos da sociedade linda e maravilhosa, mas quanta lágrima não tem por trás que a gente também não sabe. Né? Quanta autocobrança, quantos transtornos alimentares não tem por trás daquele corpo perfeito, daquela, né, perfeito, mas que todo mundo olha e fala, ai, que lindo, olha como ela é linda. Quanta coisa essa pessoa não está passando para poder estar ali naquela vitrine sendo daquele jeito. Né? Então, o que também é muito complicado, né? Porque a pessoa muitas vezes não se permite ser feliz, né? Porque eu tenho que estar dentro desse padrão, porque eu estou aqui, então eu tenho que parecer assim. Posso ser assado. Enfim, né? Muitas deliberações, muita coisa que existe por trás aí das redes sociais e que, enfim, que a gente não. Infelizmente, Célia, a gente está chegando ao fim. Né? Quero te agradecer imensamente por tudo que você compartilhou com a gente. Foi muito rico. Se deixasse, a gente ficava aqui mais 2, 3 horas, 4 horas conversando. Mas isso é bom, porque a gente tem papo aí para um próximo episódio, de repente, né? Já fica o convite. Obrigada. Mas quero te agradecer por você estar aqui, ter compartilhado com a gente. E eu queria que você deixasse, então, né, para a gente encerrar com chave de ouro, um recado para os nossos e para as nossas ouvintes, né, para quem está aqui, para quem está assistindo esse episódio, e o que
você sente, né, que você gostaria de deixar de recado, de dica, enfim, para quem está nos assistindo aqui? Legal. Então, o que eu queria dizer é que, primeiro, não fique sozinha, olhe para o lado, há de ter uma amiga, há de ter alguém para você conversar, mantenha as amizades, pratique alguma atividade física, nem que seja dar uma volta na quadra caminhando, começa com uma, depois duas, né? Se tiver condição de fazer outro tipo de atividade, obviamente, lance mão dela e busque ajuda, né? Seja do profissional de saúde, na área da medicina, na fisioterapia, nutricionista, e nós da psicologia também estamos à disposição para ajudar no autoconhecimento, no desenvolvimento, mas não somos os únicos a lidar com a saúde mental. Lembrando que saúde mental não envolve só uma questão psicológica, né? Tem a ver com qualidade de vida, então fazer meditação, fazer algumas atividades de relaxamento, tudo isso ajuda no autoconhecimento. Então, esse eu acho que é o grande caminho, manter redes de afeto, manter o diálogo sempre aberto e aprender a encontrar humor na vida, né, inclusive nos erros, né, a gente começar a rir da gente é sinal de saúde também, não fique se cobrando tanto e siga em frente, né. Foque no hoje para ter um amanhã melhor. É isso. Ai, que linda. Obrigada, Célia. Brigadão mesmo. Foi um grande prazer ter você aqui. E para você que está nos assistindo, que chegou até aqui junto conosco, muito obrigada por você estar aqui. Se você gostou, deixa o seu like, segue a gente aqui, o canal, né, do YouTube, ativa ali o sininho para que toda vez que a gente postar um episódio novo você receba. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui também nos comentários que a gente traz a Célia para responder tudo. E lembre-se que nós da CAF estamos aqui também por você, né? Esse programa aqui, o podcast, o podcast, foi criado para você, para informar você, para trazer informações, para trazer conteúdo de qualidade e conteúdo que você possa usar ao longo da sua vida. Então, a CAF tem esse propósito, que é ajudar a melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Então, se você tiver alguma sugestão de algum tema que você queira abordar, pode deixar aqui também nos comentários que a gente vai fazer de tudo para trazer. Não se esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @VivaCafi, K-E-F-I, e a maravilhosa Célia, @Célia Maza, com 2Z. Então, Célia Maza no Instagram. E fique atento, então, aos nossos conteúdos. Muito obrigada e até a próxima.